Boa noite, Livramento! Como é que vocês estão? Boa noite! Vamos deixar o pessoal chegar na live. Boa noite, a delegada Ana Tarouco. Boa noite a todos aí. Vamos deixar o pessoal entrar na live. Enquanto isso, vamos escutando uma música. Boa noite a todos. Começamos bem, uma gauchesca nesse sextou aí. Daniel Cavaleiro. Esse sextou chuvoso. Se sextou, delegada Com Ana. Chuva? Eu vou te chamar de Ana, pode ser? Claro, por favor. Acho que Ana. Eu tenho que contar uma história. Minha avó teve 9 filhas mulheres, né? E duas delas são Anas. Olha aí. 2 delas são Anas. Bom, pelo menos. Tias Anas, tenho 2 tias Anas. É um nome bem comum, né? Mas aí quando tu bota no composto, ele dá uma diferenciada. É Ana Maria e Ana Luísa, as 2 tias que eu tenho. Não sei porquê, mas eu gosto da Ana Luísa. Acho um nome lindo. E também tem uma outra tia chamada Ana Nunes. Um nome diferente. Não me recordo se conheço alguém. Boa noite ao pessoal. Vamos deixar o pessoal se acomodar. Um minutinho, a gente já está começando aqui. Para quem gosta de uma boa música, assim seja. Procura no YouTube, compartilha. Bom, Ana, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar o nosso bate-papo. Hoje aqui no nosso lugar de fala. Eu estou muito feliz com a tua presença, com a tua participação, com a tua imagem para comigo. A gente estando os dois em pré-campanha, eu como pré-candidato a vereador por um partido chamado Republicanos, tu é pré-candidata a prefeita pelo Partido Democratas, e a gente está surpreendendo a muitas pessoas hoje em Santana do Livramento por 2 partidos estarem conversando numa live e de uma forma simples, né? Mostrando para a população do Livramento que, através das políticas, a gente pode haver diálogo, sim, né? Independente de partido. Mas, assim, delegada Ana Tarouco, está com a palavra, por favor, se apresente para as pessoas que te conheçam, para que a gente possa começar a nossa pauta. Tá, boa noite, Giovani, boa noite a todos os ouvintes aí desse trabalho. Um abraço aí a todo mundo que nos acompanha, os amigos, os simpatizantes, os não tão simpatizantes. Giovani, eu queria começar te parabenizando, agradecendo o convite, foi uma honra aceitar, te parabenizando por essa ideia maravilhosa, nessa linha exatamente do que tu falaste, né, de construir diálogos para além da política, né, para além da questão partidária. Penso, né, na minha modestíssima opinião, penso que é o caminho para Santana. Eu acho que nós podemos discutir Santana, os projetos e os problemas de Santana, assim, num diálogo franco, num diálogo que coloca a questão partidária um pouco de lado, para que a gente possa ter essa troca e esse feedback, para que a gente avance nessas discussões. Essa questão partidária, ela tem o seu momento, ela é importante, mas eu acho que quando nós vamos discutir, dialogar, e ainda mais agora, nesse período de pré-campanha e de campanha, Livramento não aguenta mais essa campanha de coalizão, né, em que todo mundo briga, todo mundo discute. Eu acho que nós precisamos de colisão, na realidade, nós precisamos de coalizão, nós precisamos nos juntar em torno de projetos comuns e, a partir daí, construir o nosso diálogo. E esse teu programa reflete isso, e, ao mesmo tempo, ele é tão oxigenado, porque tu traz temas tão variados. Eu assisti a última do professor Guilherme, que foi maravilhosa. Tu vai um pouco na política, daqui a pouco tu volta para a realidade daquela pessoa, daqui a pouco tu já está falando outra coisa, se bobear, daqui a pouco a gente fala de futebol, mas eu não vou falar do Grenal de ontem, tá? Prometo, juro. Né? Nem estou feliz com isso, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, estou à disposição aí para a gente fazer esse toque de bola aí gostoso e leve, para que as pessoas acompanhem e terminem aí com uma boa expectativa e uma boa experiência nossa.
Com certeza, Ana, sabe? Esse ano 2020, né, que é o ano que eu venho repetindo, é o ano que os nossos netos, os nossos bisnetos vão estar estudando nas escolas, né? A história vai contar isso no futuro e vai ficar registrado em vídeo. E a importância da renovação, da inovação em Santana do Livramento, ela se faz muito. Você faz há um bom tempo já, né? Você vem falando em inovação e renovação, mas de fato algumas pessoas às vezes não entram na política pelas questões que nem tu acabaste de falar, políticas partidárias, né? Alguns partidos eles não conseguem andar junto em prol de um bem maior que é o interesse público, que são a maioria das pessoas, né? Eles acabam se envolvendo em questões privativas, digamos assim, ou do interesse próprio, ou de algum grupo menor do que o grupo maior, e isso não faz parte da gestão pública, né? Eu acabei de me formar, só para complementar aqui, eu acabei de me formar em gestão pública e né, tu vem acompanhando isso aí, e a importância, né, do ensino de qualidade que a gente tem em Santana do Livramento, e de poder dialogar. Mas eu queria te dizer uma coisa, Ana, para nós começar aqui, para o pessoal poder entender a minha visão para ti. Tu é uma mulher, né? Primeiramente, acredito que muitas mulheres devem se espelhar na tua figura pública que tu é hoje, na tua história. Tu é servidora. Outro dia eu vi tu publicar 20 anos de carreira no serviço público e num órgão, né, do município, Polícia Civil. E isso é algo, né, a se orgulhar. Porque, assim, ó, eu fui pesquisar alguns dados e eu quero que tu me ajude, né? A primeira turma de policial civil mulher foi em 1970, para ser mais exato, 23 de dezembro de 1970. Confere? Exatamente, confere. Isso demonstra aí a nossa curta caminhada institucional ainda. Isso, e um outro dado importante que a gente foi buscar é a questão da América Latina. A Polícia Civil, ela é a primeira organização autônoma a implementar os direitos humanos, né, na formação do policial. Isso foi notícia nacional, né? E só para complementar aqui, que foi alguns dados, como tu faz parte da Polícia Civil, e eu precisava buscar isso para que as pessoas tivessem conhecimento desses dados. A Polícia Civil, ela começa a existir em 1841, pela Lei número 261, pelo Dom Pedro II. Exatamente. É isso? Exatamente. É isso? O próprio. Me corri se eu estiver errado. Então faz tempo. E olha, 1841, né? Para quem é bom de matemática, eu vou deixar para quem é bom de matemática, 1841 até 1970 para ter a primeira formação de policiais mulheres. Olha o tempo que levou. Exatamente. E só complementando esses teus dados, Giovanni, para te ter uma ideia, ao longo dessa trajetória institucional, a recém agora, há 2 anos, há 1 ano, praticamente de quando ela se tornou Polícia Civil nos moldes em que nós conhecemos hoje, nós levamos 179 anos, se não me engano nos números, 179 anos para ter uma chefe mulher, né, para ter uma mulher no comando geral da instituição. E, obviamente, existiram outras com qualidades suficientes, mas aí, por uma questão histórica, por uma questão cultural, certamente não alcançaram esse patamar. E ainda temos, assim, para te ter uma ideia, para quem nos acompanha ter uma ideia, essa realidade, ela ainda sofremos esse reflexo até hoje. Nós temos, por exemplo, na área operacional, que é uma área que eu gosto muito, que é a área do tiro, a área enfim, dessas operações de rua. Hoje nós temos, na instituição Polícia Civil, apenas 2 policiais mulheres que dão aula que são instrutoras de tiro, né? Ou seja, e essas 2 mulheres alcançaram esse intento. Eu que gosto muito da docência, eu sou uma entusiasta da docência, nós alcançamos esse objetivo através de uma prova, porque enquanto não estabeleceram essa prova, que é uma prova teórica e uma prova prática, as mulheres não davam aula nessas áreas operacionais, eram essencialmente dominadas pelos policiais homens. Então, assim,
é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada que tem valido a pena, né? Não é fácil, a gente encontra muita barreira, mas nós vamos à luta. Eu imagino, sabe por quê? Porque a mulher, ela sempre sofre, né? Em várias instâncias, a mulher, ela é sempre prejudicada. Se a gente trazer aqui para o município um trabalho simples como ser atendente, não desmerecendo o trabalho, né? Mas tu ser atendente, né? E às vezes tu engravidar, ficar grávida é um problema para a pessoa que te contrata. E aí tu tem que ter aquela questão hormonal, e também tem a questão do preconceito, e às vezes não conseguem tratar a mulher com respeito, né, tchê? E isso é uma coisa que tu, né, hoje tu representa para Santana no Livramento, e acredito que muitas pessoas pensem assim, um símbolo de que a mulher pode mais, um símbolo que mulher, ela tem o seu lugar na sociedade, e que sim, que para elas todas, né, para todas elas é possível chegar nesse lugar. Né? Basta querer, mas e que a gente precisa criar oportunidades cada vez mais, principalmente estando como agentes políticos, né? Eu acho que talvez essa seja a nossa grande missão. Eu digo, não, a ideia de ser um símbolo, ela não é nem confortável, porque em pleno século XXI nós ainda temos que buscar numa mulher um símbolo, né? Parece que nós estamos um século atrasados dessa discussão, né? Nós deveríamos estar discutindo outra coisa. As mulheres, né, a gente tem aquela frase, né, lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. E nas minhas redes sociais, as mulheres, muitas me chamam e dizem, eu gostaria tanto, mas eu não tenho oportunidade, eu não tive acesso. E eu sou sempre uma incentivadora, porque eu sou uma entusiasta. Eu acho que, independentemente da missão, tanto mulheres quanto os homens, quem quer, faz. Quem se dedica, quem se entrega, faz. Seja lá o que for. Seja lá o que for, claro, eu posso falar de polícia porque é o que eu faço há pelo menos 11 anos da minha vida, em termos de polícia mesmo, né? Trabalhei na penitenciária federal, para a gente ter uma ideia, assim, uma breve história nesse contexto. Quando eu fui para a penitenciária federal, lá em Catanduvas, no Paraná, lá tinha Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, enfim, todos os e as mulheres não conseguiam descer para a galeria, né? Porque muitas não queriam, o respeito, mas muitas, como eu, que sempre foram as mais, né, metidas a valentonas e tal, eu queria descer para a galeria, eu queria trabalhar na segurança da galeria, eu queria trabalhar com a calibre 12, eu queria trabalhar na contenção, eu queria entregar marmita para o preso, entregar roupa para o preso, porque foi para isso que eu tinha feito concurso. Não era para ficar no administrativo sem nenhum demérito para o administrativo. E vou te dizer que assim, foi uma briga, sabe? Eu tive que fazer um processo de convencimento com os chefes da galeria para provar que eu tinha condições e habilidade técnica com armas e habilidade, enfim, que eu tinha condições de estar ali junto com os outros homens. Então, isso há 11 anos atrás, 12 anos atrás. Então, nesse contexto todo é difícil, mas eu consegui. Né? Então, assim como eu consegui vir para cá, mulher na fronteira, chefiar a fronteira, da mesma forma, então, isso vale para esses cargos públicos que agora nós estamos nos lançando, apesar de toda a dificuldade, se a gente quiser fazer direito, a gente quiser fazer certo, a gente faz. Basta tu querer. Basta tu querer. Nós dois, tu, que já me contou um pouquinho da tua história, claro. Uma história, né, que vem de uma história de uma família sem condições, eu, da mesma forma, minha mãe é uma família pobre, batalhou para me sustentar, para me formar. Me lembro que ela me disse uma vez, Ana, tu só tem 1 ano, eu só consigo te pagar 1 ano de cursinho para te passar na universidade, e tinha que ser na federal, porque ela não ia ter condições de me pagar uma universidade privada. Então, aí entra também a importância das questões públicas, do acesso público da educação, e aí, essa semana que nós comemoramos aí a primeira fase da aprovação do Fundeb, independentemente da questão partidária, penso que todos nós devemos comemorar, porque isso aí é um conquista. Sucesso, é uma conquista nossa enquanto sociedade, é uma conquista da educação pública que nós devemos valorizar e, claro, nessa linha do vai vir mais dinheiro para o município, também nós devemos nos alertar sobre o viés da fiscalização, talvez muito mais tu aí, no cargo que tu almeja. E aí foi bom tu tocar nesse assunto, porque agora tu levantou algumas questões que eu gostaria de explanar aqui, e é muito importante essa tua fala dessa questão do Fundeb, né? E ele provavelmente será aprovado, sim,
e com certeza o dinheiro público vai estar nos cofres públicos de Santana de Livramento para fiscalizar, para ser utilizado no lugar devido, com gestão, com qualidade, né? E isso faz com que a minha posição e a tua posição, ela seja uma posição de extrema responsabilidade. E que as pessoas também, elas precisam também estar atentas. Elas, no dia lá de votar, lá no 15 de novembro, elas têm que ter essa consciência. Elas têm que analisar, por isso a importância dessa pré-campanha e do acesso gratuito à internet que as pessoas possam ter, para que elas possam conhecer as pessoas que estão comprometidas, que é com o compromisso. E eu vou trazer também uma questão, né, que é uma questão que eu gostaria muito de trazer para ti, porque eu vivi isso na pele, e muitas pessoas, assim como muitos amigos meus também viveram isso. Eu sou do bairro, eu sou da vila, eu há pouco tempo, não faz muito tempo, eu ainda continuo na vila, né, só para te falar, eu só mudei de vila, eu saí do Prado e vim pro Carajás, mas eu vivi muito na vila, muito mesmo, eu passava nas esquinas com os guris, a gente passava jogando bola, sempre joguei bola com a gurizada, e às vezes a gente estava na rua, ou vindo de um treino lá do Uruguai, que a gente treinava no Uruguai, e às vezes a gente era 5, 6 guris na rua, a gente estava vindo do treino e a gente era parado pela fiscalização, às vezes a brigada militar nos parava e nos dava um paredão, né, e a gente pegava e isso nos irritava muito, porque a gente sabia que nós 6, 7 que andava junto, a gente sabia que a gente era pessoas de bem daquela comunidade, pessoas de bem dali daquele bairro, e às vezes a gente sofria aquele paredão só porque sim, tudo bem que a questão do policial, o brigadiano militar, ele tem que fazer isso, até às vezes para a gente tomar um susto quanto novo, né? Mas aí eu ficava pensando, poxa, será que lá no centro também fazem isso? E eu cresci, sabe, com isso, com esse problema. E aí entra a questão, a importância da educação, a importância da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos bombeiros, do Exército, né, que são os órgãos de segurança. E quando a gente fala em segurança pública, que foi o tema abrangente da nossa discussão, a gente fala de educação, a gente fala de esporte, a gente fala de cultura, porque eu fui criado dançando em galpão aqui em Santana do Livramento. Eu fui 7 anos de bailado, desde os meus 8, 7 anos que eu lembro, eu sou pequenininho, mas eu era bem menor ainda, eu já dançava sapateado. Tamo junto, isso é pequenininho. E tu sabe que quando eu participava dessas organizações, que são organizações municipais que eles formam o caráter das pessoas, que foram as escolinhas de futebol por onde eu passei, eu sou super grato, tu não tem noção, assim, ó, a gratidão que eu tenho pelas pessoas que oportunizaram de eu poder jogar futebol em vários campinhos aqui do bairro, e que essas pessoas, elas iam além do futebol, eles ministravam palestras antes de começar o treino, e depois do treino, e sempre nos alertavam, pessoal, se tu vai para casa, não atira pedra, não sei o quê, respeita o teu pai, respeita a tua mãe, respeita os teus irmãos, presta atenção na sociedade que tu está convivendo, sabe por quê? Porque eles se preocupavam com a gente, entendeu? E ali na escola, quando a gente vê o ProERD, que é o que eu mais conheço, sabe, da Brigada Militar, e talvez tu possa citar alguns exemplos que tu teve nesses 20 anos dedicados à segurança pública, alguma coisa, algum trabalho voltado para essa questão da prevenção, para essa questão da conscientização, que começa lá embaixo. Sabe por quê? Porque o trabalho do agente político mais nobre, na minha visão, na minha humilde visão, tá? É que se a gente não cuida dos pequenos, a gente não tem capacidade de cuidar dos grandes, entendeu? E se a gente não tem esse olhar, e tem que ser um olhar, não é qualquer olhar, não é só porque é em época de campanha ou pré-campanha que a gente fica levantando essa bandeira, mas é porque agora as pessoas estão prestando atenção na gente. E aí, quando a gente passar o período do 15 de novembro e a gente estiver aposto num cargo eletivo ou não, a gente ter essa conduta, esse olhar para a comunidade, porque a comunidade do bairro é que mais sofre com esse preconceito, sabe? E eu gostaria que tu explanasse para as pessoas um pouco da tua experiência nesses 20 anos de servidora pública e o que tu pensa em relação disso que eu te explanei agora. Olha, Giovanni, assim, ó, a tua fala é... Vou começar pontuando uma questão que tu referiste do paredão, aí eu volto para a educação, tá? Eu sou polícia. Então, obviamente, eu não tenho como ouvir essa frase e não dizer nada. Eu acho que é importante que a sociedade entenda. Eu digo, a sociedade quer segurança. Ela clama.
Mas, ao mesmo tempo, muitos não estão dispostos a pagar o preço, que é justamente isso que tu falaste. Porque assim, ó, o criminoso, ele não vem com uma tarja de sou criminoso na testa. Então, o policial, ele passa uma régua, né? E aí, claro, não vamos entrar agora, até porque levaria 2 lives para nós entrar nessa questão da discussão, se no centro é a mesma postura que no bairro. Isso é uma questão a ser tratada de forma bem mais ampla, uma questão a ser tratada, mas te digo assim, ó, de quem está dentro de uma instituição, não existe para nós essa diferença. É claro que culturalmente a gente reconhece isso, acontece, existe esse distanciamento. Isso é uma questão que não é institucional, porque institucionalmente nós somos formados para tratar da mesma forma, a conduta é padrão, a abordagem é padrão, né? E a gente sempre diz para o cidadão, aceita a abordagem, porque é a mesma coisa, eu já fui parada 500 vezes na saída da cidade aqui pelo Exército, naquela função do pega carteira, que até agora não entendi para que serve aquilo, mas enfim, só uma parte, mas pega a carteira, entrega a carteira, toda vez me param ali, e aí eu paro, e aí uma das situações eles pediram para eu descer, abrir o carro, eu desci, abri o carro. Então, assim, por quê? Porque eu não devo nada para ninguém. Então, essa é uma parte que eu queria fazer na questão do teu paredão. Com relação ao que tu falaste, eu vejo assim, e vejo isso no nosso dia a dia de policial. A desestruturação familiar é algo que acaba criando problemas para além daquele momento, né? Porque tu tem uma família onde tu não tem o mínimo de planejamento, nem planejamento macro. Aquela família não tem planejamento familiar, não tem uma renda que comporte aquela família. A partir dali, a gente costuma dizer na polícia, a partir dali o traficante da esquina está a postos para fornecer aquilo que o Estado não fornece. O Estado macro, né? Se a prefeitura não fornece um campinho de futebol, não fornece um apoio, uma escolinha para aquelas crianças e aqueles adolescentes daquele bairro, o traficante da rua vai comprar uma bola. E ele vai mandar cortar grama, e ele vai botar a quadra ali. A partir daí, tu começou uma relação de custo-benefício. Dei um exemplo do tráfico de drogas, que é hoje, digamos assim, a grande mola mestra de todas as mazelas sociais que nós enfrentamos hoje em termos de criminalidade. Então, enquanto pessoas públicas, enquanto agentes públicos, né, independente de quem for estar lá, quem estiver lá, concordo em gênero, número e grau contigo. Ter esse olhar para a infância, ter esse olhar para a educação, mas ao mesmo tempo, e aí um dos nossos projetos que a gente vem discutindo é uma forma de nós atingirmos, não só através da escola, mas nós precisamos ir no seio dessas famílias. Essas famílias hoje, isso não é incomum, já aconteceu comigo, um caso aqui, daqueles casos que a gente conta, das perdidas que a gente conta. Eu estava na delegacia, não era aqui em Livramento, eu estava numa delegacia e chegou uma avó com um neto de 13 anos que ela criava e ela chegou para mim e disse assim, eu vim aqui te entregar o meu neto. Aí eu olhei para ela e pensei, ele fez alguma coisa? Não, é que eu não consigo mais com ele. Ele não me obedece mais, então eu disse que eu ia entregar ele na delegacia. Imagina! Aí, o que reflete isso, né? Mas reflete que aquela família, independente da constituição, mãe, pai, avô, enfim, aquela família absolutamente desestruturada, não preparada, sem nenhum apoio. Aquela avó tanto não teve apoio de ninguém, que ela foi para a polícia, que é um lugar onde todos já falharam. Eu costumo dizer que quando eu entro em cena, né, quando a polícia entra em cena, a família já falhou, o Estado falhou, a família falhou, a escola falhou. E aí, sobrou para quem? Sobrou para a polícia. Só que quando chega para nós, a situação já está tão, ela já é tão macro, ela já é de tão difícil solução, e basta ver os índices de reincidência, tanto em adolescentes quanto em maiores de idade, que são enormes. É muito difícil a gente querer cobrar e colocar no colo da polícia a solução. Não, a solução não está na polícia, a solução não está na repressão, a solução está na prevenção. Nós precisamos colocar o nosso dinheiro em prevenção. Eu disse em outra ocasião, eu posso construir 20 presídios. Em 5 meses eu enchi os 20 presídios, até porque eu adoro prender gente, 20 presídios, e aí? Não resolve o problema. Não, vou precisar construir mais 20, porque
A Praxis, né? Tu estava discutindo lá. Agora tu voltaste. A Praxis não foi enfrentada. Ninguém enfrentou. As pessoas têm medo de enfrentar as grandes mazelas da nossa sociedade hoje. Assim, nós somos assim, o para-choque social, a polícia é o para-choque social. Isso. Só que esse carro está desgovernado. Na real é essa, o carro está desgovernado. Tu não tem uma prevenção de qualidade, aí tu tem projetos esparsos que fazem trabalhos excelentes. O ProERD é um deles, né? A Polícia Civil aqui em Livramento, na época em que eu estava ainda, nós tínhamos o projeto DPPA na comunidade, que era um projeto em que os policiais plantonistas, nos seus dias de folga, iam para as escolas tratar sobre drogas, violência doméstica, violência escolar, que é uma outra realidade. Então, isso tudo, inclusive o projeto foi premiado, concorreu no Inovare, porque dentro da nossa instituição foi algo assim que destacou, até porque eram policiais do plantão, como a gente chama, né? Não são aqueles policiais que estão de rua, de investigação. Então, e tudo isso nessa ideia de educação, e aí nós temos uma situação pontual dentro desse projeto que eu referi, DPPA na comunidade, que foi maravilhoso. E aí eu digo assim, muitos dos nossos problemas, eu não vou dizer que eles são de simples solução, mas a gente às vezes pensa que tu precisa de um orçamento de 5 trilhões de reais para solucionar, quando na realidade, às vezes, uma orientação bem dada, uma assistência bem prestada, né? Uma informação já é o pontapé inicial da solução daquele problema. A desinformação hoje, a que acaba sendo usada, sobretudo nesse período que nós estamos vivendo de clássico, né, até novembro, esse clássico que dura aí meses, a desinformação, ela eu penso, né, como eu digo, na minha modesta opinião, penso que talvez é por isso que a gente não avança em educação. Eu fico me perguntando se todos nós sabemos a solução do Brasil, por que é que até hoje nós não construímos essa solução de forma satisfatória? E aí eu paro para pensar, porque não é interessante que o Giovanni, que a Ana, que a Maria da esquina, que o João da esquina, não é interessante que essas pessoas tenham informações e, ao mesmo tempo, comecem a se perguntar e comecem a contestar a política ou a politicagem que está posta. Né? Porque fica mais fácil de eu manipular. No meio da desinformação, eu manipulo da forma que eu quiser. Então, e aí dentro desse projeto, nesse viés de conhecer os seus direitos, porque muitos desses jovens, dessas crianças, dessas famílias, sequer conhecem os seus direitos. E se tu não conhece os teus direitos, tu não sabe nem aonde ir quando tu tem um problema. Verdade. Então, e numa dessas situações, numa palestra sobre violência doméstica, uma adolescente, não vem ao caso a idade, ela identificou, durante aquela palestra, ela identificou que ela estava sendo vítima de abuso. E aí ela procurou ajuda, foi para o Ministério Público, inclusive na ata da audiência do Ministério Público constou, a gente ficou satisfeito sobre esse viés, constou ali que ela tinha percebido, se dado conta que ela era vítima pela palestra, ou seja, é um resultado prático incontestável do que a gente está dizendo, da questão de que nós precisamos levar prevenção, nós precisamos levar informação. E junto com isso, obviamente, nós dois jogador, né? Nós estamos aqui falando dois jogadores, nós dois entusiastas do esporte, né? Eu também, assim como tu, jogava no campinho, jogava no clube da cidade. Sim, eu jogava, eu sempre gostei. E nesse meio tempo, o esporte também fez parte da minha formação, e nós tínhamos essa questão da disciplina muito rigorosa, a questão dos deveres para com os pais e para com a escola, senão tu estava fora do jogo. E isso tudo tu vai levando para a tua vida adulta. Então, na medida em que o Estado ou a municipalidade, como no nosso caso nós estamos discutindo aqui, se tu não oferece isso, tu oferece o quê? Eu fico me perguntando hoje em dia, aqui em Livramento, o que os nossos jovens e as nossas crianças fazem durante o dia? Por exemplo, claro, agora nessa pandemia, óbvio, né? Estamos Tem que ficar em casa. Estamos no momento à parte. Mas nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos trazer e refletir projetos que possam repercutir nessa questão. E aí tu tens, por exemplo, outra questão que é uma realidade em Livramento, a questão do uso de drogas.
né? Eu aí nem estou falando do tráfico de drogas, estou falando do usuário de drogas, que é, para mim, o lugar que nós mais deveríamos atacar. Não adianta eu prender o traficante se eu não trabalhar com o usuário. A questão do usuário hoje é uma questão de saúde pública, de saúde e de educação. E aí entra o esporte num papel fundamental, que é na tentativa de tirar esse adolescente, essa criança, esse adolescente, de tirar ele desse ciclo de droga. Porque para que a gente consiga ganhar ele de alguma forma, porque a droga, eu que estou mais inserida nesse meio pela questão da polícia, ela tem os seus atrativos. Ela tira, né, a depender da situação, ela te tira daquele ambiente que tu está inserido ruim, onde tu não tem voz, e te dá a droga, de certa forma, por alguns instantes, pelo menos, ela te empodera. Então, nós temos que trocar uma droga ruim por uma droga boa, que é a questão do esporte. Nós precisamos fomentar isso. Hoje à tarde eu conversava com representantes do esporte amador da cidade e falávamos justamente sobre isso, sobre eventuais parcerias, eventuais trabalho em conjunto para que a gente possa tanto fomentar a parte do comércio e renda, porque é uma realidade, gera renda no entorno dessa questão do esporte amador, mas ao mesmo tempo também uma parceria com a prefeitura, enfim, para trazer, para criar essas oportunidades para essas crianças e esses adolescentes. Então, eu diria, o sonho de qualquer gestor seria conseguir aliar isso, né, aliar a educação, cultura, esporte, num único bloco. Com certeza. E tenho, conversando hoje à tarde, tenho para mim que isso não é... Não é difícil. Exato, não é difícil, né? Não é difícil. Como eu disse, tu não precisa de R$1 trilhão. Não precisa. Tu precisa de uma bola, vamos combinar, é uma bola e um campinho vem com a grama cortada. Porque todos nós... E um técnico ali, e alguém que seja disposto a fazer isso. E aí tu tens aí, aqui em Livramento, por exemplo, nós temos universidades, tu tem educação física, que daqui a pouco tu faz parcerias com universidades. Então, assim, eu tenho certeza, eu conheço, a nossa Santana consegue ser muito solidária. Então, eu tenho certeza que projetos vindo de pessoas que estejam dispostas a fazer diferente, eu tenho certeza que essas pessoas vão encontrar voz, né, vão encontrar eco nesse seu clamor popular. Com certeza. Muito bacana a tua fala, Ana, e eu vejo no tom da tua voz, da tua serenidade, né, e da tua real preocupação com esses fatos que a gente discutiu aqui. E também com essa questão da tua experiência, né, Ana, eu gostaria muito que as pessoas pudessem ver como tu fala, como tu te expressa e qual é os teus anseios, porque tu é uma pré-candidata e eu sou um pré-candidato e a gente é novo, né, digamos assim, novo, a gente está se lançando agora em 2020, em plena pandemia, onde um recesso econômico nacional, estadual e municipal vai ser discutido, ou seja, orçamento público é um problema público. Eu estou muito feliz, né, muito feliz mesmo, que tu acompanhaste a live com um professor falando sobre as políticas públicas e que a ideia de praxis e de pragmatismo a gente pôde também discutir hoje aqui. Isso me deixa muito feliz, sabe por quê? E com certeza alguns colegas meus que estão assistindo aqui a gente, eles também ficam felizes que a gente conseguiu tirar a aula lá da sala de aula dentro da Unipampa, que é uma universidade pública federal, e a gente conseguiu explanar isso para as pessoas, e que as pessoas estão tendo a oportunidade de entender o que uma universidade é capaz de fazer, e o que o ensino fundamental e o ensino médio também são capazes de fazer. Esse é um olhar bastante nobre, assim, do agente político. Ainda mais agora com o CONEB, né? Nós precisamos ganhar gente para esse coro. Pois é, não, e o seguinte, o legal é que a gente, só para fazer uma análise aqui, eu não vou entrar na questão técnica e nem me aprofundar muito, mas de 2013 para cá, a gente passou por um período de demonização da política. E essa demonização, ela afasta as pessoas que mais necessitam. É onde não chega o saneamento básico, onde a educação não aparece, entendeu? Então, com esse intuito, os políticos que se vendem como bons, né, eles fazem agora em época de pré-campanha e depois em campanha, eles fazem o dever de casa, porque eles já são macaco velhos nisso, né? Eles já sabem como é que funciona o jogo, eles se posam de bonzinhos, e depois vira o ano, assumem, os primeiros meses, depois somem, e a gente
a gente fica com esse sentimento de que esvaziou o sentimento da gente, né? A gente começa a criar uma expectativa, tipo agora, né? Eu e tu aqui conversando, dois partidos diferentes conversando, duas pessoas que nunca se lançaram uma candidatura política, duas pessoas com graduação superior e com ideias realmente que fazem parte da inovação. E a inovação, eu vou citar um autor aqui para quem quiser conhecer, Schumpeter fala muito isso, que a inovação às vezes é tu pegar aquilo que já existe e melhorá-lo, transformá-lo melhor para que as pessoas possam utilizar. E isso é muito legal. Pode complementar. Não, eu digo até porque já inventaram a roda, né? Então... Pois é, a gente não fica aqui aí querendo inventar as coisas, não tem um plano pronto para isso. E o que é legal, sabe? O que é mais legal, e a minha proposta do lugar de fala é que todas as pessoas que se sintam à vontade, elas tenham o seu lugar de fala, independente se ela é graduada ou se ela não é graduada, se ela é agente política, se ela não é agente política, se ela quiser vir aqui, ela está super convidada, porque a gente precisa de um espaço, né? A gente precisa falar, e também a gente precisa ser ouvido, sabe? Exato. Eu tenho um jargão, assim, uma frase que eu digo: as demandas de Santana têm voz, têm rosto. Nós não somos só números, nós não somos só um orçamento, um déficit público, não somos isso. Nós temos voz, nós temos rosto, e acho que essa tua ideia de lugar de fala é maravilhoso, porque traz isso, de certa forma, né? Traz o rosto, traz a nossa voz, para que a gente consiga aí, juntos, construir. Eu digo, não me lembro em que ocasião eu referi, que se todos nós, nessa realidade pós-pandêmica, que nós vamos ver esse novo normal que as pessoas têm falado, esse novo normal, ele vai depender muito, a qualidade dele vai depender muito da nossa capacidade, enquanto indivíduo, de fazer a sua parte e de ceder para o todo, porque senão nós não vamos conseguir reconstruir. E aí eu vou falar de Santana, nós precisamos aqui de todas as forças, tanto forças de segurança, forças do empresariado, força do funcionalismo. Nós precisamos do cidadão consciente. Eu digo, eu escrevo, eu gosto de escrever, eu tenho o Domingano de Santana e o Quarta de Lei, porque eu penso, tenho para mim, então me corrija se eu estiver errada, que a pessoa consciente, o voto dela também vai ser um voto consciente. Não vai ser um voto por tijolo, não vai ser um voto por cimento, não vai ser um voto por asfalto. Né? Isso nos colocou no buraco que nós estamos hoje. Com certeza. Então, eu acho que nós precisamos esse teu lugar de fala e outros tantos que se tem por aí, e, ao mesmo tempo, a imprensa tem esse papel muito importante de levar esse conhecimento, pelo menos a gente espera que a imprensa seja séria e dentro daquela ideia o mais de neutralidade, o mais imparcial possível, embora eu não acredite na imparcialidade. É impossível, né? Não adianta, o elemento humano está sempre presente. Né? Isso faz parte. Então, mas ao mesmo tempo, projetos sérios levados à cidade, porque não é raro, Giovanni, as pessoas postarem nas redes, eu acompanho bastante, porque esse ano eu não vou votar, porque eles são todos iguais, porque esses políticos não sei o quê. Se nós mantivermos esse raciocínio, nós não vamos, talvez, nunca ter a oportunidade. E observem, eu não estou dizendo que nós vamos mudar, eu estou dizendo que nós estamos perdendo a oportunidade de tentar fazer isso. Porque eu acho que essa é o grande tchan do voto. É tu dar aquela confiança. Porque se nós formos falar, por exemplo, em crise de representatividade, vai dar outras 2 lives. Sim, com certeza. Porque é uma realidade. É uma realidade. Quem está lá não nos representa. E aí eu falo sobre todos os aspectos. Não nos representa porque, muitas vezes, porque a gente só olha para o nosso umbigo, daí eu queria que fosse roxo e o troço é amarelo, e outras vezes porque as pessoas chegam lá depois e simplesmente esquecem as razões pelas quais foram para lá. Então, eu acho que embora essa composição não seja fácil, precisa de pessoas, eu volto a dizer, precisa de pessoas que queiram fazer. Né? E é aí que a consciência entra, do eleitor que te ouve, que acompanha teus programas, acompanha teu projeto, isso, tu vem criando isso, né? A aula do professor Guilherme foi isso, a aula do professor Guilherme foi aprendizado puro.
né, nessa Com discussão certeza. de políticas públicas. Então, das pessoas valorizarem, né, essa questão. A pandemia tem 500 milhões ou 800 mil lados negativos, mas, ao mesmo tempo, ela está nos oportunizando um tempo a mais que a gente deveria dedicar para essa questão, a questão de buscar informação para que a gente possa aí ter um voto consciente, sem dúvida. Com certeza, e tu falaste bem agora, né? A questão da pandemia, ela, ao mesmo tempo que ela nos maltrata, a cada dia ela nos oportuniza, né? E isso eu sempre tive comigo. Todas as vezes que eu me deparei em uma situação de extrema vulnerabilidade, não, nem vou dizer vulnerável, eu vou dizer assim, de extremo impacto social, ou seja, eu olhava para dentro de mim e eu não me sentia, às vezes, socialmente inserido naquele grupo ou naquele momento. E eu ficava pensando assim, poxa, mas eu tenho que pegar o lado positivo disso. A gente sempre tem que buscar o lado positivo, mas obviamente que a gente nunca pode deixar o lado negativo esquecido. A gente tem que olhar para ele e ponderar, né, para tentar melhorar. Exato. A gente tem que aprender alguma coisa com as desgraças da vida. Né? E não é uma, é mais de uma, e aí tu sai de uma, tu entra noutra, e, poxa, conversar contigo só me deixa mais feliz ainda. Primeiro pela questão de ser mulher, eu sou fã das mulheres que se colocam à disposição e que brigam e que se posicionam e que buscam, sabe? Porque, poxa, se para mim que sou homem já é difícil, eu fico olhando para uma mulher, eu fico apavorado, sabe? E eu tenho diversos exemplos, assim, poxa, eu tenho a minha avó, assim, como o maior exemplo de mulher em Santana do Livramento. Eu coloco sempre a minha avó como o maior exemplo de mulher em Santana do Livramento. E ela sabe muito disso, às vezes ela olha meus vídeos e começa a chorar. Mas... igual minha mãe. Não mas, muda, assim, só muda endereço. Não faz muito tempo e a gente percebe a evolução, né? Ela criou 10 crianças em uma época extremamente difícil e ela, com toda a dificuldade do mundo, ela até hoje, as filhas dela têm um amor enorme por ela. E, sabe, esse amor que eu vejo, esse sentimento que eu vejo nas famílias, inclusive eu tive isso de berço, isso é o que eu sempre olhei, sabe? Que são as coisas boas da vida, são as pessoas boas. Infelizmente, eu hoje estou pré-candidato a um cargo de agente político, porque muitas pessoas tiveram oportunidade e realmente não fizeram, porque entraram com interesses privados e não interesse público, né? E isso é uma coisa que sempre me causou uma certa, eu vou dizer raiva, que é um sentimento que eu carrego comigo, eu tenho muita raiva de muita coisa e não vou mentir para as pessoas, só que eu tento transformar essa raiva de uma forma que eu possa ser útil no meio em que eu convivo. Mas a gente está se encaminhando para o fim, Ana. Mais uma vez eu queria te agradecer assim, ó, imensamente por esse passo que tu deste, por essa conversa que a gente está tendo, eu sendo pré-candidato a vereador pelo Republicanos, tu sendo pré-candidata a prefeita pelo Democratas, né? Isso mostra que a gente tem realmente essa intenção da inovação, principalmente na questão da discussão política, de envolver pessoas, e tem pessoas muito mais capacitadas que eu, inclusive agora online comigo aqui, contigo, tá com a gente aqui, e eu sei disso, e que eu e tu, a gente é o mediador dessa inovação. Isso é um fato que é histórico, sabe? E eu estou muito feliz por isso. E é importante que a gente diga também que essa questão de, obviamente, tem pessoas que sabem mais, e óbvio que tem, né? Mas, ao mesmo tempo, tu certamente não vai construir a tua carreira pública, de política pública, sozinho, da mesma forma eu também não. Nós não somos sós, né? Até hoje, aliás, aproveito e deixo aí um agradecimento. Eu sou a profissional que eu sou hoje, graças a todas as equipes que passaram e labutaram e ombrearam comigo. Quem sabe, eu nem preciso citar, porque eu ia cometer injustiça, mas quem sabe, sabe. Com certeza. E, ao mesmo tempo, essa questão nós falávamos antes, né? Essa questão do conhecimento é um tanto quanto relativa nos dias de hoje, até porque os veículos de aprendizado são muitos, as equipes são, acredito que tudo da mesma forma. Nós temos buscado a construção de projetos para Santana com pessoas altamente qualificadas, pessoas da nossa confiança, amigos, enfim, pessoas que querem colaborar com esse projeto plural aí de construção. E eu digo, quando as pessoas vêm com esse discurso do novo, muito novo,
né, que não conhece isso, não conhece aquilo. Eu sou muito franca, porque eu digo, eu sou polícia, eu sou objetiva e eu não fico enrolando muito. Com certeza. Penso que Santana, nos últimos 30 anos, tem sido governada pela experiência. Então, eu acho que está na hora, talvez, de nós refletirmos se a experiência política, politiqueira, seja lá o nome que queiram dar, se a experiência realmente é o que serve para Santana nesse momento, com tantas outras opções que nós temos por aí. Então, eu é que agradeço imensamente essa oportunidade. Eu falo bastante e tu também. Então, se deixar essa live dura 3 horas, a gente mata as pessoas. Mas... Não, mas, Ana, só para... Não quero te cortar, não quero tirar o teu brilho. Não. É a questão que tu citaste agora, né? Se a gente esperar pela experiência, a gente, talvez eu esteja com 60 anos e queira ainda estar concorrendo a um cargo eletivo. E tu sabe que o maior, só para fazer um parênteses, tu sabe que uma das maiores dificuldades hoje é de tu introduzir a juventude na política, em projetos, sabe por quê? Porque as pessoas que se dizem com experiência, muitas delas, e não são todas, tá? Tem muita pessoa muito legal, eu conheci muitas pessoas legais, mas tem muita gente, mas muita mesmo, que ele fala assim, já ouvi isso várias vezes, e assim, ó, eu me sentia bem deprimido. Tu é um guri novo, ainda não é a tua vez, vai esperar a tua vez, tá? Vai, quem sabe tu deixa lá para quando tu tiver 55, 60 anos. E eu digo, poxa, eu quero fazer agora, é agora que precisam de mim, é agora que Livramento precisa da juventude. Não, é aquilo que eu digo, entendeu? Eu digo, é agora que o nosso coração quer fazer, sabe? Eu acho que agora, tem que ser agora. A minha força vital, ela tá agora. Eu existo agora, entendeu? Exato. E tu sabe, só para complementar aqui, essa ideia de ser candidato, ser pré-candidato a vereador, e eu já contei isso na primeira live, e eu convidei o Rafa, porque a gente, não sei se tu percebeu no canal ali, a gente é tão transparente que a gente joga até as que deu errado, né? Sim, e na primeira live deu errado, atrasou o horário, a gente não conseguiu gravar na posição correta, e as próprias pessoas, os próprios santanenses começaram a dar dicas, né? E eu fui pegando dica, inclusive de um amigo meu ali da Vila Real, ali o Oribe, cara, assiste esse site aqui, vê ali, e a gente foi aprendendo a mexer, né? E a gente teve uma conversa, e o Rafael foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, e eu digo para ele que ele faz parte de 2 livros meus da minha história, que é que eu queria ser pré-candidato na última eleição, e ele sentou comigo e falou assim, cara, aproveita a universidade pública gratuita, é um ensino de qualidade em Santana do Livramento, vai lá para a Unipampa, discute com quem está vivendo a discussão social, política, enfim, várias discussões, e depois tu pondera ver se realmente é isso que tu quer. Te prepara que em 2020 eu tô contigo. E o dia que eu me formei, só para terminar, não vou te cortar. No dia que eu me formei, lá na formatura, eu falei para ele, bueno, agora teu compromisso é comigo. Bom, botou ele no compromisso, né? Mas não, e tanto é que ele foi o primeiro da live, né? Não, tá certo, mas essa questão, eu digo, as coisas não são nem antes e nem depois, elas são quando o teu coração sente que é. E, ao mesmo tempo, quando outros fatores também se somam a isso, que foi o que aconteceu. Naquela ocasião, talvez a universidade, tu focar naquilo ali, fosse a melhor coisa para ti. De fato, foi porque, certamente, aprimorou o teu aprendizado, porque daí tu não colocou a política naquele contexto lá. Mas nessa questão da experiência, eu digo, se experiência fosse, digamos assim, o principal, eu talvez hoje não tivesse sido regional ainda, porque regional da região. Porque na época, quando o meu diretor, né, batalhou pelo meu nome e confirmou meu nome, eu não me recordo, mas eu deveria ter apenas 5 anos de polícia. Eu fui a regional mais moça do estado do Rio Grande do Sul. E quero acreditar que cumpri o meu papel, cumpri a minha missão, né? Como eu digo para eles, eu queria botar a 12ª região, que é a região de Livramento, Quaraí, enfim, São Gabriel. Eu disse que eu queria botar no mapa da polícia e botamos medalhas, títulos, premiações, reconhecimentos. Então, e tudo aquilo, a experiência foi sendo construída em equipe, uma equipe extraordinária, como é a equipe da Polícia Civil de Santana do Livramento e da região. Então, assim, foi sendo construída com equipe. Então, se tu tá recém entrando, tu pode não ter todo o conhecimento da experiência, né, dentro da idade, mas se tu tem boa vontade, se tu tem honestidade, né, e se tu vai trazer contigo pessoas nessa mesma vibe que tu, já tem tudo para dar certo, né? Já tem tudo para dar certo.
Até porque, sinceramente, mais errado do que já está, olha, é difícil de dar. É difícil. De dar. Tem que fazer muitas coisas. Eu gostaria que tu, se tu puder, a tela do meu celular travou aqui. Travou para ti também, ou não? Não, tu tá até mexendo. Tô me mexendo, que legal, então. Se tu puder dar uma boa noite para as pessoas aí, para algumas pessoas, eu não tô conseguindo ler, eu só consigo ler que o Vinícius... Eu não consigo ler também. A Vinícius Araújo Trindade falou inovação na política, Giovanni dos Santos, obrigado, Vinícius. A Jaque Souza, minha colega, abraço, Jaque, vou começar a acompanhar, muito bom. A Carmen dos Santos, bora lá, Giovanni dos Santos. Eu tinha alguns aqui com teu nome também, mas travou a tela. Eu não estou me enxergando, mas eu gostaria de fazer uma dinâmica, que é uma dinâmica aqui, ó, conseguir ajuda aqui. Ó, tem um pessoal aqui, peguei no telefone. Chegaram os universitários. Chegou, é universitária, de gestão pública também. Olha aí. A Martinha Taroco Nascimento, junto, Ana Taroco, a Cleusa Pereira, parabéns, guri, sempre aberta ao debate, novos projetos, novas ideias, sempre em frente. Vamos lá, deixa eu pegar mais comentários aqui. Andréia R. Walter, Santana do Livramento está carente de tudo que se possa listar aqui. O crédito já foi dado para quem está no poder e nada mudou. Bora lá fazer a mudança, uma cidade limpa, crescente. Boa, Andréia, parabéns pela tua colocação. Show de bola. A Nádia dos Santos Bittencourt falou que ele chora mesmo. Como chora? Vamos ver aqui. Pessoal, é bastante comentário. Telefone da Valkyrie. Agora eu tô me enxergando no telefone dela aqui. Olha só, eu queria fazer uma dinâmica contigo, que é uma dinâmica do lugar de fala, é algo que eu escrevi no roteiro, e eu gostaria que tu falasse em uma, duas palavras, e como tu falaste que fala bastante, eu também, como Patu, sou agraciado com essa questão, eu gostaria que tu colocasse aí dois valores, ou um valor, ou o valor principal que tu gostaria que o agente político tivesse. O agente político o eleito, né? Ou na vereança, ou na prefeitura, enfim. O agente político, qual é o valor que tu atribui a essa pessoa? O que essa pessoa, enquanto Ana Tarouco, não delegada, mas cidadã, mulher, uma pessoa ativa na comunidade, qual é o teu anseio? Qual é o valor que tu gostaria nesse agente político? Olha, eu diria que o primeiro deles é a honestidade. Eu acho que, partindo da ideia de honestidade, nós construímos, em duas palavras só, aí tu me mata. Aí tu me quebra. Mas, assim, falando em duas palavras, dois valores, tá? Eu diria honestidade e transparência, que é o que, para mim, hoje porque eu digo, muitas vezes, penso eu, que a questão da má gestão é muito pior do que a falta do recurso. Porque a falta do recurso é a falta do recurso. A má gestão é o recurso que existe, mas ele tomou um outro rumo. Aí faltou a honestidade de alguém nesse processo e faltou a transparência, porque com a transparência, tu, lá na Câmara, tu vai conseguir fazer a fiscalização. Então, a transparência, tu vai conseguir chegar para o teu eleitor de peito aberto, como eu digo, e vai dizer assim, olha, cara, não deu, eu queria construir a pracinha tal, não deu para construir, porque o dinheiro eu precisei para fazer isso, está aqui as notas, está aqui a prestação de contas, o Tribunal de Contas achou tudo lindo. Transparência, as pessoas têm que saber o que está acontecendo dentro da sua cidade. Hoje não é incomum tu chegar para qualquer santanense na rua, os caras não sabem. Os caras não sabem o que está acontecendo, eles não sabem. A gente sabe que chegou mais de R$1,5 milhão na cidade no combate ao coronavírus. Chegou, sinceramente, eu sou uma pessoa super otimista. Eu espero que esse dinheiro, quero acreditar que esse dinheiro está lá no combate ao coronavírus. E eu sei que ele está, né? Eu não sei, porque honestidade, né, está meio ausente. E a questão da transparência, e nós não vamos nem falar de portal da transparência, porque é absolutamente desatualizado, outra hora não abre, outra hora não acessa. Às vezes eu penso que é a minha internet que não funciona, mas eu já não é a minha internet, não é. Então, assim, tentando ser rápida, num assunto difícil, eu diria que honestidade e transparência
deveria nortear a nossa vida como um todo, muito mais a vida de quem está lá gerenciando a vida dos outros. Poxa, que legal, muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela oportunidade da gente estar conversando. Eu espero que a gente se encontre futuramente e espero de coração que essa pandemia ela passe para que a gente possa abraçar os nossos familiares e que a gente possa confraternizar, né? Que o santanense ele gosta muito disso. E eu estou à disposição para a discussão, eu estou à disposição para colaborar. O santanense, tem muito santanense aí que tu vai encontrar apoio, eles querem participar do processo, é isso que o santanense quer, ele quer participar. Então, assim, ó, de coração, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Esse foi o nosso Lugar de Fala. Essa cidadã é a delegada Ana Tarouco. Eu sou o Giovanni dos Santos, pré-candidato a vereador pelo Republicanos. A Ana Tarouco é pré-candidata a prefeito pelo Democratas. Então, pessoal, para quem gostou, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, a gente está aberto para o debate. Eu só vou te pedir um favor, Ana, tá? Que tu encerre a live por aí, porque travou meu celular aqui e eu vou ter que achar uma forma do meu celular destravar aqui, tá bom? Tá bom, não, tranquilo, Giovanni, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, agradeço aí a paciência e da audiência aí do pessoal, espero que tenham gostado. Como o Giovanni disse, deixa seu comentário, deixa seu like, seu dislike, enfim. A ideia é justamente essa, dialogar, concordo com o Giovanni, as pessoas querem participar, eu sou procurada por pessoas que querem dar a sua contribuição, o seu projeto, a sua ideia, então, e aí fica aí o espaço do Lugar de Fala, nesse momento, certamente outros espaços irão surgir, e eu que agradeço a oportunidade, outra ocasião, se tu quiser discutir futebol também, estou super aí, e quando quiser, estamos à disposição, Giovanni. Eu acho que é conversando, esse jargão é velho, mas ele é muito verdadeiro, é conversando que a gente se entende. Com certeza. Não, e tu tá convidada a participar de uma live aí que nós vamos contar umas histórias de futebol desde os tempos de criança, vai ser uma live bem descontraída aí. Tá, eu vou te englobar no futuro nessa, tá bom? Tá bom então. Valeu, um abraço a todos. Um abraço a todos, uma boa noite, pessoal.